Graças a Deus, que o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus de compaixão, de clemência, o Deus de longanimidade, de misericórdia, de fidelidade, seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você que está preso numa cama, um leito de dor, preso a uma doença, a uma enfermidade incurável, seja curada, seja curado, seja livre dessa maldição do inferno. Você que se encontra preso a um problema sentimental, um problema familiar, um problema de ordem sentimental, qualquer que seja, sejam livres todos os que me ouvem de todas as maldições, sejam livres de todo o inferno que ataca este mundo, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. A fé natural não tem capacidade de trazer à existência as coisas que não existem. A fé natural não tem condições de trazer o sobrenatural até nós. Não. A fé natural, ela só produz coisas naturais. Por exemplo, eu tomo uma semente e lanço essa semente na terra. Eu estou agindo o quê? A minha fé natural. Porque eu sei, eu tenho conhecimento de que se eu planto hoje, amanhã eu vou colher. Eu sei que estou colhendo hoje o que eu plantei ontem. E vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Então isso é uma questão de fé natural. Da mesma forma, através de informações da Sagrada Escritura, eu também posso usar a minha fé natural. Eu posso muito bem, por exemplo, acreditar, eu creio que Jesus andou sobre as águas, como também o apóstolo Pedro. Então eu posso muito bem dizer, se Pedro andou sobre as águas, eu também posso andar. Então, em nome de Jesus, eu vou andar sobre as águas. E, na realidade, não vou conseguir. Por quê? Porque eu estou usando uma fé natural. Eu estou usando uma fé natural. E a fé natural não obriga Deus a cumprir a sua palavra. Para que eu possa extrair da palavra de Deus os milagres que ela se nos apresenta, para que eu possa alcançar os mais de 8.000 promessas de Deus que estão na sua palavra, para que essas mais de 8.000 promessas possam se cumprir na minha vida, eu tenho que manifestar uma fé sobrenatural, não a fé natural. Por exemplo, há muitas pessoas, apenas como exemplo, muitas pessoas que são convencidas a Jesus e não convertidas a Jesus. São convencidas por uma fé natural. São nascidas da carne. Nasceram da carne, não nasceram de Deus. Nasceram da palavra persuasiva do pastor, do bispo. Nasceram da palavra de persuasão, do convencimento do pregador. E não por obra do Espírito Santo, não do nascimento do Espírito Santo. Não nasceram de novo. E são pessoas que creem em Deus. São pessoas que pagam o dízimo, que dão ofertas, que fazem participar da comunhão, do pão, do vinho. São pessoas que estão sempre na igreja. São pessoas que oram, são pessoas que jejuam. São pessoas que praticam a fé cristã. Praticam, melhor dizendo, a religião cristã. Só que elas praticam essa religião movidas por uma fé natural. Talvez tenham sido agraciadas com uma cura, com uma libertação, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Deus, com a pessoa do Senhor Jesus. Nunca nasceram da água e do Espírito Santo.
nasceram do convencimento de terceiros. Então, esse tipo de pessoa vive na base da fé natural. E por causa dessa fé natural, ela é iludida, ela é enganada, ela engana-se a si mesma. Não é que alguém a tenha enganado, mas que ela mesma se engana, se ilude, porque ela muitas das vezes toma atitude movida por uma fé natural, não movida por uma fé sobrenatural. Porque quantas vezes, minha amiga e meu amigo ouvinte, você tomou uma decisão em cima de uma fé e, consequentemente, o resultado não se cumpriu na sua vida e você ficou tão decepcionado, não é verdade? Por quê? Porque você tomou uma decisão em cima de uma fé natural. Não, isso está escrito aqui, então naturalmente vai acontecer. Não, não é assim. Acontece sim, mediante um clamor sobrenatural, mediante uma manifestação sobrenatural, mediante um exercício sobrenatural de fé. Aí sim, aquilo que está escrito tem que acontecer, tem que acontecer. Portanto, muitas são as pessoas que, infelizmente, são iludidas pela própria fé natural. O apóstolo Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Quer dizer, havia uma demonstração do Espírito Santo e de poder na vida do apóstolo Paulo. A sua mensagem, a sua pregação, o seu trabalho evangelístico estava fundamentado em cima de uma fé sobrenatural. Ele estava falando de algo sobrenatural. E as pessoas estavam recebendo um espírito, o Espírito de Deus, porque ele estava vivendo na fé sobrenatural. Quando ele falava, ele passava a fé sobrenatural para as pessoas. Ele passava espírito para as pessoas. E as pessoas, então, captavam aquele espírito e agiam sobre aquela fé. E aí, então, aconteciam os milagres. Acontecia a cura divina, a libertação. Acontecia até a ressurreição de mortos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, no espírito da fé sobrenatural, ele passava isso para as pessoas, para os seus ouvintes, e essas, consequentemente, recebiam aquele espírito, o Espírito de Deus, porque na fé sobrenatural tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo vem na fé sobrenatural, ele age sobre a fé sobrenatural, e aí a pessoa que reclama de Deus o milagre, naquela fé, alcança exatamente aquilo que pediu. Por quê? Porque ela agiu na base da fé sobrenatural e não na base da fé natural. Agora, se ele pregasse, se o trabalho dele consistisse de uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, se ele provasse por A mais B aquilo que estava pregando, o que ia acontecer? As pessoas iriam receber uma fé natural e, sobre esta fé natural, elas iriam agir. E, consequentemente, não ia acontecer nada. O apóstolo Paulo disse: eu disse de nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E ele, então, deixou o seu conhecimento, deixou o seu diploma de lado, a sua teologia, a sua religiosidade, o seu farisaísmo de lado, para levar espírito e verdade para as pessoas, para que a fé delas não estivesse apoiada na sabedoria dele, mas estivesse apoiada no poder de Deus. No poder de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, como é então que nós podemos alcançar a fé sobrenatural? Como é que ela vem até nós? Como é que se manifesta a fé sobrenatural? Bem, a fé natural vem de conhecimentos naturais. A fé sobrenatural vem para aqueles que estão vivendo em aliança com Deus. Porque a fé sobrenatural é o poder de Deus e nasce com Deus. A fé sobrenatural, a sua fonte é em Deus. Então Deus delega esta fé. Por isso, você pode ver que o apóstolo Paulo fala sobre o dom da fé.
A fé é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? Dom é uma dádiva, é um presente de Deus. Deus dá esse dom, esse talento, essa dádiva para aqueles que estão vivendo em aliança com ele, como foi o caso de Abraão. Ele fez aliança com Abraão, ele encontrou no coração de Abraão um coração humilde, um coração simples, um coração muito apropriado para que a glória dele pudesse se manifestar. Então, a Abraão foi concedido o dom da fé. Embora Abraão não realizasse milagres, maravilhas, como foi o caso de Moisés, mas Abraão foi o homem de fé que abandonou tudo, nós já falamos sobre isso, para seguir a palavra de Deus. Deixou seus familiares, deixou o seu patrimônio para trás e foi para a terra que Deus iria lhe mostrar. Então, Abraão teve uma atitude de fé sobrenatural. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, a fé sobrenatural, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. A fonte é Deus. E ele a concede àqueles que têm o coração ligado com ele. O coração humilde. O coração simples. O coração aberto para ele. O coração como o coração de uma criança. Por isso, é muito, muito importante que os nossos corações estejam limpos, vazios de nós mesmos, dos nossos conhecimentos, da nossa capacidade própria, para que Deus possa manifestar, então, o seu grande poder e, então, ser glorificado através de nós. Eu tinha muitos complexos, medo. Eu lembro que eu falava muito à noite. Minha mãe ficava preocupada. Eu ficava nervosa com qualquer coisa. Eu andava dentro de casa dormindo. Eu trazia uma preocupação para minha mãe. E essa foi a minha infância. Na adolescência, sempre nos cantinhos, isolada. Eu sempre tinha uma amiga, e aquela amiga eu fazia dela como se fosse a salvação da minha vida. Então, às vezes, quando acontecia algumas brigas, aí eu ficava triste, chorava. Tive muitos problemas no meu relacionamento com pessoas, na vida sentimental, tive muitas frustrações por causa disso, porque era uma pessoa angustiada, não conseguia passar alegria. E um complexo que eu não sabia explicar, a tristeza que caiu. Eu era uma pessoa pesada, negativa. Então isso trouxe muitos problemas no meu trabalho, eu não conseguia me firmar em nada. Eu tinha medo das pessoas, medo, da vida social em si. E eu me casei para sair de casa, porque eu não queria ficar mais na minha casa. Eu tinha uma vida próspera, eu tinha tudo, mas nada me satisfazia, nada. As minhas amigas falavam assim, você tem carro, você pode comprar o que você quiser, mas aquilo não me trazia alegria, era um vazio, eu vivia chorando. Eu tentei me suicidar 2 vezes, com carro, em alta velocidade, sozinha. Eu vivia brigando com meu marido, e ele conheceu a igreja primeiro que eu. E com a mudança dele, houve um desejo de eu conhecer o Espírito Santo que tanto ele falava, que mudou a vida dele. Eu vi o testemunho dentro da minha casa. Eu vi uma pessoa que era ciumenta, ao ponto de me trancar dentro de casa por causa do ciúme dele, começar a me tratar com carinho, com respeito, que coisa que toda mulher quer. E eu fui à igreja convidada por ele. E eu lembro que parecia que o pastor sabia minha história. Eu até brinquei com ele e falei assim, olha, você contou minha história para ele?
Eu fazia uns dias que eu não estava dormindo, né? Foi uma fase bem difícil da minha vida. Por isso aceitei o convite, porque eu não estava conseguindo dormir à noite. E eu saí, aquele dia eu consegui dormir, eu consegui ter um pouco de paz. Aí nasceu o desejo de conhecer o Espírito Santo. E pela primeira vez na minha vida, eu desejei algo com todas as minhas forças. Eu queria conhecer o Espírito Santo de tudo quanto era jeito. Porque eu sabia que ali haveria a solução. Porque houve a solução no meu marido, eu achava que ele nunca ia mudar. Até as pessoas falavam, não, realmente o Espírito Santo existe porque ele era uma pessoa assim, hoje é uma pessoa totalmente diferente. Então eu queria também. E foi numa reunião de manhã que eu conheci o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tomou posse, aquela tristeza, aquela angústia, aquele peso saiu de dentro de mim. Eu passei a enxergar o mundo de forma diferente, passei a ter confiança em mim, que eu não tinha. Eu não tinha confiança em mim. Aquele complexo saiu, que eu não sabia explicar porquê, o desejo de morrer. Eu não tinha mais desejo de morrer, eu queria viver. Eu queria explicar para as pessoas. Eu saí da reunião, eu queria abraçar todo mundo. Eu fui para a casa da minha mãe, contei para minha mãe, contei para meu pai, contei para todo mundo, porque eu estava feliz. Eu era outra pessoa. E as consequências disso foi a transformação no meu casamento. Hoje nós somos felizes. Hoje nós somos prósperos. Nós temos visão. Hoje a gente tem paz que a gente não tinha. A gente transmite essa paz. A gente consegue agregar as pessoas passam a desejar essa alegria, essa felicidade que a gente tem. As pessoas veem que a gente é diferente. E isso é importante, porque um dia eu também enxerguei isso naquelas pessoas. E eu desejei e hoje eu estou aqui. Então foi isso que o Espírito Santo fez na minha vida. Se você quiser saber mais a respeito do valor, da importância de você ouvir e praticar a palavra de Deus, porque isso não vai trazer apenas ou só o benefício da salvação eterna da sua alma, mas aqui mesmo nesse mundo. Então, domingo agora, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, ou às 10 da manhã, ou às 6 da tarde. São 3 reuniões especiais para as pessoas interessadas. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.